Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Você já ouviu essa frase? O seu negócio está assim? Eu sou a Paula Faraco, consultora financeira. Estou aqui com as minhas parceiras de projeto, a Tati Neves, consultora em estratégia, e a Liliane, consultora de gestão de pessoas, RH. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, né, que é o planejamento. Eu acho que é hoje muito importante para a gente conseguir chegar aos resultados que a empresa precisa. E eu vou começar falando um pouco, então, né, como diz a pergunta, se você não sabe para onde ir, mas como que eu sei, então, para onde ir, né? Eu acredito que muito essa questão que a gente já mencionou: planejamento, análise, ter uma clareza das metas, né? E na área financeira, já começando, eu acho que é muito dessa questão de você já fazer um orçamento, um planejamento a longo prazo, né? Claro, alinhando todas as metas, todas as metas que você deseja para os próximos meses, para o próximo ano. Então, quando você tem um orçamento, quando você tem algo já projetado, você consegue atingir as suas metas, ou pelo menos ter uma base para atingir as suas metas. Como é com vocês, meninas? Vocês acreditam que é essa questão de planejamento? Como que é na área que vocês são especialistas? Quer começar? Pode. Bom, na área de gestão de pessoas ou recursos humanos, né, hoje em dia as pessoas, só falando um pouquinho sobre isso, as pessoas não sabem muito como chamar o RH, né? Eu É, falei, né, mas mas é importante até a gente fazer um parênteses que o recursos humanos, ele trabalha com pessoas, recursos humanos, né? Por isso que a gente está aí falando muito de gestão de pessoas, porque esse precisa ser o foco das empresas, sim. trabalhar com pessoas, gerir pessoas. Mas falando sobre o planejamento estratégico, né? Eu acho que na área de RH, de gestão de pessoas, a empresa precisa, o que a gente falou no episódio passado, comunicar a essa equipe o que está acontecendo, né? O que a empresa está fazendo nesse momento, qual é o seu planejamento, aonde essa empresa quer chegar. Por quê? Quando a empresa expõe para a sua equipe o que está acontecendo hoje, mas principalmente aonde ela quer chegar, motiva a equipe. Uhum. Faz com que a equipe fale: opa, eu estou numa empresa que está crescendo, então eu quero ficar aqui, eu quero trabalhar aqui. Né? Então vamos fazer acontecer para a gente crescer junto. Eu sempre falo até para os meus clientes, Paulo, que a empresa que está crescendo, ela dando uma boa base para o colaborador, a ideia é que esse colaborador cresça com ela. E aí eu sempre falo nos processos de recrutamento para os candidatos: se a empresa está crescendo, você também pode crescer junto, depende de você. Então, eu acho que nessa área de gestão de pessoas, a empresa precisa realmente expor para a equipe, né? O que está acontecendo, o que ela está fazendo de mudanças, qual o planejamento, né, para mostrar mesmo para essa equipe aonde ela quer chegar, para que a equipe também vá junto com eles, né, e se motive. E aí a gente tem aí os que vão juntos, que estão motivados, e os que falam: ah, isso não é para mim. E aí já sai da empresa, já troca a equipe, já faz as alterações que precisam fazer com relação à equipe mesmo. Uhum. E você, Tati? Só recapitulando, para quem tá aqui no nosso terceiro episódio, já tem 2 episódios, é uma série de 4 episódios. Eu esqueci de compartilhar. Então, é legal se você não está entendendo o que a gente tá falando, assiste desde o primeiro episódio, porque Isso. eu tenho certeza que daí vai ficar mais claro para você. Porque a gente sempre vai falar, como falamos no primeiro episódio, no segundo episódio, porque tem coisas que a gente já aprofundou, mas no outro vai citar nesse, vai ficar melhor para o seu planejamento de assistir ao podcast, tá? Mas vamos lá. Para mim, essa questão do planejamento, até o subtítulo do nosso podcast de hoje é da visão à ação. Eu penso que nós precisamos ter uma visão realmente daquilo que a gente deseja alcançar. Falando de novo mais do mesmo, porque o empresário ele tem muita dificuldade em repetição. Então, mas eu já falei. Mas se você tem uma posição de liderança ali, então vamos pensar, eu sou o dono da empresa, mas eu tenho uma posição de liderança. Eu preciso fazer com que
toda a minha equipe, seja a minha equipe de uma pessoa, contratada diretamente, mas com toda certeza você tem pessoas indiretas na sua empresa, tem ali o contador, tem ali um marketing, tem alguém, fornecedores, né? Então, são todas pessoas indiretas que você, de certa forma, precisa liderar aí na sua empresa. Então, quando a gente pensa em planejamento e dar visão à ação, eu tenho uma visão, eu sei onde meu negócio quer chegar, mas quais são as ações que eu preciso fazer? Sim. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade ali, né? Apesar dos erros a gente ter falado no episódio anterior, mas é uma dificuldade muito grande de entender, tá, e agora? Eu planejei, eu fiz tudo, mas quais são os próximos passos? Sim, aham. Né? Então, eu acho que isso é difícil. Falando assim no financeiro, né? Então, assim, a empresa tem uma visão, uma meta, ela quer chegar em tal lugar, mais do mesmo. Quais são os controles que você tem para você atingir? Então, você sabe quanto você vendeu? Eu gosto muito de ter essa questão de orçamento, em que ele te diz o projetado e o realizado. Então, você projetou que você ia vender tanto, gastar tanto, e como foi de fato, né? Como foi o realizado de fato? E você comparar, questão do Natal, que a gente está falando bastante aqui. Como foi o Natal, né, de 2024? Como você está projetando o de 2025? Dá uma olhada no de 2023. Para você ter essa base. Ah, foi uma constante? O Natal realmente foi o mês que mais vendeu? Foi o mês em que você teve mais custos, talvez, com contratação? Então, quando você tem essa comparação, você consegue ver se a tua empresa realmente, quais foram as ações que você tomou para que a sua empresa faturasse mais naqueles meses e como você vai projetar isso para o futuro. Então, essa é uma questão assim bem legal da gente falar desses controles que tem que ter em relação à visão, à ação. O que você precisa ter para alcançar aquilo que você está visando a sua empresa, né? Como que é na área de vocês, Tati? Então, se for pensar, a Paula só me apresentou como consultora de estratégia, mas, É que é muita coisa. mas eu sou Não, peraí. mentora de Então, negócios. já que eu não te Vamos lá. apresentei direito, deixa eu apresentar. Por que ela acha, vocês acham que ela tá aqui no meio? Porque a área dela, ai, sem desmerecer É a a nossa, base do é a negócio. base e é ao topo, assim, as nossas conversam sempre para chegar muito ali na estratégia, ou ela, né, ela cria a estratégia e a gente vai junto se alinhando, Sim. tá? Então, assim, isso é bem importante. Não, mas é só para deixar claro, porque existe uma diferença do Sim. consultor com o mentor. Ah, sim. Tá? O consultor, as meninas podem falar mais, mas eu vou falar primeiro do mentor, antes de responder, só para tirar essa dúvida mesmo, né? Que a gente vem, hoje já é o terceiro episódio, a gente vem falando, né? Se apresentando, e talvez vocês tenham dúvida. Tá, qual é a diferença? O mentor, ele vai te orientar nos seus caminhos. Eu não vou lá na sua... Pode até ser que eu faça uma visita, enfim, mas o meu papel não é estar dentro da sua empresa, mas você, enquanto empresário, o que nós juntos vamos poder fazer pela sua empresa. Então, eu vou criar estratégias junto com você, eu vou dar um direcionamento, mas que seja plausível para o seu negócio, que seja compatível com aquilo que você espera. Não sou eu que vou lá e vou ditar para você quais são as coisas que você precisa fazer no seu negócio, né? Então, existe uma base? Claro que existe, mas essa base é toda adaptada para você poder realizar. Então, eu vou te ensinar o caminho para você realizar. Não sou eu que vou lá no seu negócio e vou fazer algo para você. Eu não vou te entregar um papel. Agora você faz assim, tá? Então, você que vai me contar o que você precisa, vamos criar juntos. Então, o mentor, ele te orienta e ele te direciona. Então, eu vou orientar e direcionar o seu negócio. Em que área? Na área estratégica. Igual a Paula falou, a área estratégica, ela dá um direcionamento para várias áreas da sua empresa. Então, provavelmente eu vou te falar também, olha, era legal você ter uma consultoria financeira, era legal você ter uma consultora de RH, é legal você contratar um marketing, é legal você contratar, ou se você não pode contratar o marketing agora, vamos contratar pelo menos um videomaker para te desafogar um pouco. Então, eu vou fazer essas estratégias para dentro do seu negócio, só para fechar esse E a parênteses gente aí. entra mais mão na massa. Nós né? somos operacional.
Então, se você precisa sair do operacional, você precisa da Paula e da Liliane. E agora, se você precisa, tá, mas eu não sei onde que eu vou sair do operacional, em que aspectos, né? Ainda não tô meio perdida em relação a isso. Então, daí você precisa de mim. Certo? Ah, minha empresa já tá toda organizada, eu já sei, tenho tudo planejado, já tá rodando certinho, mas eu ainda me pego no operacional do meu financeiro, não sei muito mais para onde posso crescer, porque isso é uma dúvida comum também. Sim. E isso faz parte de uma visão para ação, né? Então, já respondendo ali a pergunta que a Paula fez, como que é na minha área? Na minha área é assim, então eu vou pensar ações a partir do que a pessoa me falar, né? Então, a Liliane tá ali com um problema. A empresa da Liliane, né, tá ali com um problema. Então, eu vou ser a sua sócia sem o recebimento de sócia. Vamos pensar assim. Eu vou pensar como que eu faria no seu lugar. Então, se a empresa fosse minha, a partir da minha experiência, do meu conhecimento, quais caminhos eu teria? E eu vou te direcionar para alguns desses caminhos e a gente vai escolher juntas qual que é o caminho que é mais viável para você. Então, é isso que é um pouquinho Mas dentro da quem minha tem que estratégia. agir Não sou eu. Quem vai fazer a ação é o empresário. Mesmo porque não tem como eu fazer a estratégia da empresa da outra pessoa, Sim. né? Porque senão os seus colaboradores ali, seja direto ou indireto, eles vão respeitar a mim e não a você. Então, a ideia é que eles tenham você como líder ali, como exemplo a ser seguido, inspiração a ser seguida, e não eu, né? Eu sou o bastidor do seu negócio. Perfeito. e você, Liliane? Bom, a parte da consultoria, na verdade, ela é voltada para o operacional mesmo, né? Então, a gente vê nas empresas o que a gente também já falou nos outros episódios, do empresário não fazer acontecer, Uhum. né? Não fazer aquilo que muitas vezes a gente orienta, seja na mentoria ou seja na consultoria. A consultoria também, às vezes a gente entrega, né, Paula, já pronto, um modelo e tal. Aham, Mas não sou eu, como consultora, que vou aplicar com naquela empresa. certeza. Eu vou orientar você, empresário. Você precisa fazer dessa forma. Eu vou te dar os passos. Uhum. Mas o caminho, quem vai perseguir, não sou eu, né? É a empresa. Mas o que que acontece? Por que que essa ação não é, eles não chegam, né, nesse resultado? Porque eles não fazem a ação, Uhum. né? Eles não colocam em prática o que a gente, não o que a gente pede, mas o que a gente orienta, Sim. né? Porque assim, quando um cliente vem, né, até mim, solicitando a minha consultoria na parte de RH, ou ele está com um problema na parte de recrutamento e seleção, ou é algum problema com treinamento, né, em alguma área específica, ou é um processo que não está feito, um plano de cargos e salário, uma descrição de cargos, e aí não adianta eu fazer e entregar. Porque, ok, esse é meu trabalho, eu vou fazer e eu vou entregar. Mas se ele não colocar em prática, Uhum. não adianta a ação não ser Vai feita. ser só mais um Sim. Vai papel. ser só mais um papel. E daí, no final de tudo, o que, que eles vão falar? O que todo mundo pensa. O RH só é papel, É. né? Porque realmente tem muitas pessoas que têm isso ainda, Sim, né? sim. Mas a área de RH, ela estrutura toda uma empresa, Uhum. né? Ela é a Sim. estrutura de tudo. Porque se a empresa não tem pessoas, não precisa da Sim. empresa, né? Uhum. Porque o gestor, o dono, o empreendedor, ele não trabalha sozinho. Sim. Mesmo que ele trabalha ele e mais um, né? Uhum. Mas precisa de Precisa. alguém ali, né? Sim. Então, eles não chegam, às vezes, no resultado porque eles não têm a ação, Sim. né? Eles não fazem o que a gente está orientando eles para fazerem. E é complicado, porque às vezes até... Ai, mas será que eu preciso de um terceiro na minha empresa? E aí, quando a gente chega com o, a orientação, com a solução, era essa Uhum. palavra que eu estava tentando buscar. Com a solução, no momento que nós estamos ali, é feito. A hora que a gente sai, é esquecido. E Uhum. aí é onde volta todo o problema. E aí o empresário, a pequena empresa, a média empresa fica ali enxugando gelo, Sim. né? Aham. Porque faz enquanto a gente está ali, enquanto tudo é novo, integração de colaboradores. Isso é, se eles soubessem o quanto isso é importante, Sim. né, para o pessoal que está chegando e até mesmo para a equipe que já está lá. Às vezes a empresa já está com uma equipe que trabalha há muitos anos lá e nunca teve uma integração. Sim. E aí a gente faz essa integração ou essa reintegração, as pessoas falam, nossa, mas eu nem sabia a história da empresa. Aham. Não conhecia a história da empresa, né? E aí a gente vai, faz, todo mundo fica redondinho.
mas acabou aquele momento, nunca mais, Até nunca porque mais tem nada, os sabe? empresários querem o quê? Que os colaboradores vistam a camisa, defendam a empresa. E daí, assim, Mas eles precisam conhecer qual que é a história da não empresa. sabe Por nem que que por essa onde empresa foi começar. criada? Por que eu vou defender essa empresa, né? Às vezes é uma história tão bonita, né? É uma Aham. história de família. Sim. Às vezes, né, é sofrido para o É. empresário chegar onde ele chegou. Mas o colaborador não sabe, então ele fala, é Sim. só mais uma empresa. Uhum. Aí se a empresa vizinha chama o colaborador para trabalhar por R$ 100, ele vai embora. Uhum. E às vezes, se ele souber todo esse processo, ele fala, não, mas aqui tem toda uma história, É. então eu vou ficar aqui. Uhum. Né? Então, pega muito nisso. Uhum. Não chega no resultado porque a ação, o que a Sim. gente orienta, realmente não é feito efetivamente, sabe? Quero mudar totalmente de assunto aqui enquanto você estava falando. Essa questão de visão, né? Eu estava pensando, né? Mudando totalmente, mas assim, ela estava falando de visão, eu, né, tô pensando aqui. E eu penso assim, nossa, todas as empresas, quer dizer, não todas não, mas desejam crescer e tudo mais, né? Expandir. Eu fico pensando assim, tá, uma empresa que é pequena hoje, talvez só tenha uma pessoa no financeiro. Como que seria a estrutura de cada área aqui numa empresa quando ela se torna grande, né? Quando ela cresce? Por exemplo, assim, eu vejo na área financeira. Ah, seria legal se fosse uma pessoa só para contas a pagar, uma pessoa para contas a receber. Talvez essa pessoa do contas a receber pode fazer a cobrança também, já que é ela que cuida, né, dos recebimentos, ela já sabe quem não pagou. A pessoa do contas a pagar também fica ali, talvez, junto com o contas a receber, cuidando de um orçamento. Tem a parte das análises, então uma outra pessoa poderia auxiliar num fluxo de caixa, numa DRE. Como que seria a estrutura? Se da Tati eu não sei nem se tem, porque eu acho que é uma coisa tão estratégica que acaba ficando com, né, o dono, alguma coisa assim, mas talvez eu acho que até tem estratégia para Sim, sim, sim. gerentes, alguma coisa assim, Tem. né, Tati? Como que é? É que à medida que vai crescendo, a gente vai sentindo as necessidades. Então, eu acho que o primeiro ponto para começar uma estrutura de empresa, pensando de forma estratégica, é trazer pessoas não só para o operacional. Às vezes, trazer uma boa pessoa ali. Vamos pensar aqui uma questão de comércio. Trazer um bom vendedor e talvez uma vendedora, um vendedor ou uma vendedora ali que ainda precisa ser treinado. Fazer com que aquele bom vendedor possa vir a se tornar um gerente futuramente, ou um supervisor ali, e ele ter ali um salário a mais por isso, para que eu não precise mais ficar ali treinando, então de maneira estratégica. Mas eu acho que um ponto que as pessoas esquecem, até no episódio anterior a gente falou bastante das vendas, que realmente as vendas, ela é o coração de uma empresa, né? Ela é o que pulsa. Sim. Só que a gente esquece que o coração sozinho, ele não consegue fazer nada. O coração sozinho, ele para. Então a gente precisa dos outros membros. Então, pensando uma empresa, quem é o cabeça da empresa? E o que eu preciso para continuar sendo, né, um cabeça que vai pensar, que vai conseguir bombear, que vai conseguir receber todo esse fluxo do sangue que Sim. vai vir e vou conseguir fazer com que isso vá para os outros membros do meu corpo, né? Então, pensando ali, vamos trazer ali para a questão bíblica, vamos pensar, né? Jesus é o cabeça e nós somos os membros. Então, se a gente não olhar e não se inspirar e aquele foco, ele não for de realmente algo que a gente queira fazer diferente, queira fazer a diferença e queira se inspirar, será que o coração vai ser suficiente? Será que os membros vão ser suficiente? Então eu tenho que pensar, eu melhorei as minhas vendas, mas eu preciso melhorar também as outras estruturas. Então, a princípio, eu melhoraria a venda, só que depois eu já viria melhorando áreas, né? Então, para melhorar vendas, então eu preciso do marketing. Para melhorar isso, então eu preciso de um assistente, pelo menos. Daí depois eu vou trazendo funções. Preciso de um financeiro, vou contratar uma pessoa, até eu instalar áreas realmente dentro da minha empresa, né? Áreas de finanças, áreas de recursos humanos, mas eu começaria aos poucos, começaria ali na base do operacional. Então, se eu fabrico alguma coisa, vamos pensar que eu faço bolos. Então, eu faço
Hoje eu faço tudo sozinha, então eu contrataria alguém para me ajudar nisso, para eu poder pensar um pouquinho mais o crescimento da minha empresa, né? Às vezes eu já estou saturada, eu nem tenho mais agenda para esse ano, só para o segundo semestre. Então, isso tá na cara que essa pessoa precisa de alguém. Então, eu contrataria uma assistente para o bolo, porque as vendas dela estão indo bem. Sim, sim. Né? E daí depois ia começando realmente uma estrutura de negócio, indo por setor, assim, né? Daí eu contrataria a Liliane para a gente poder estruturar melhor. Exatamente. Como que se divide, assim, a sua área? É, A na empresa área- crescendo Na área de RH, essa empresa em expansão, é exatamente isso, estruturar as áreas, né? Mas sempre trazendo para a realidade da empresa. O que a empresa pode hoje, financeiramente mesmo, Uhum. posso contratar todas as pessoas que eu preciso? Porque o que é estruturar a empresa? Ter uma área de financeiro, ter uma área de marketing, ter uma área de RH, ter, né, enfim, Uhum. ter Uma lá área de compras, uma área de uma área- compras. Então, precisa ter todos os setores para que essa empresa realmente expanda. Mas eu tenho Sim. dinheiro para isso, Uhum. né? E aí a gente entra num processo que a gente chama planos de cargos e salários dentro da gestão de pessoas. O que é isso? A gente vai nivelar os cargos. Então vamos pegar, eu até fiz para uma cliente recente. Eles estão nessa fase de expansão e eles têm uma loja. Então a gente começou a nivelar os cargos. Então hoje, para a pessoa entrar na empresa, ela entra como auxiliar de loja, depois ela vai para assistente auxiliar de vendas, depois ela vai para vendedor, depois ela vai para vendedor responsável, supervisor, gerente. Então a gente vai começando aos poucos, Sim. claro, né? A gente coloca ali todas as competências desse cargo, aí entra a descrição de cargo, todas as atividades e também o plano salarial, Sim. onde a pessoa começa e até onde ela pode chegar. Para que também a equipe saiba que existe isso e a equipe se motive para ser promovido. Eu quero chegar a gerente. Sim. Né? Então, assim, para uma empresa que está nessa fase de expansão, não tem outro caminho a não ser realmente essa estrutura de áreas mesmo, Sim. né? Vamos pegar a parte burocrática do RH, que daí não é RH, é departamento pessoal, que também tem essa diferença Sim. hoje, né? Hoje, numa empresa pequena, quem compra vale transporte para o colaborador? O dono. Quem compra benefício? O dono. Quem contrata, quem demite, quem faz tudo? Quem arruma cartão ponto, manutenção de ponto. Quem tem Empresários, cartão ponto, né? quem tem cartão ponto, que às vezes ainda está no manual. Empresários, vocês não têm que fazer manutenção de ponto, vocês têm outras coisas para fazer. Mas hoje quem faz é o dono. Uhum. Então, eu preciso de alguém para fazer isso, para eu sair do operacional? Então, vamos contratar primeiro essa pessoa. Uhum. Tá. Porque às vezes a pessoa quer contratar 30 vendedores, mas ele tá lá comprando vale transporte para o colaborador. E aí a estratégia, e aí, né, Não toda a consegue fazer gestão mais não faz. Uhum. Porque, gente, essa parte burocrática demanda muito tempo. Sim. E aí é onde a gente traz a importância da área de recursos humanos, que muitas vezes eles não sabem a importância, Mas, né? Criane, assim, dentro da área de recursos humanos, de departamento pessoal, se uma empresa cresce, como que você dividiria uma estrutura básica dentro desse departamento pessoal, né? Precisa de uma pessoa que faça só a contratação, Sim. daí tem uma pessoa que faça cálculos ali. Como que seria uma estrutura básica do departamento? Do RH. Então, a gente tem ali o RH, o gestão de pessoas, que trabalha com as pessoas. Essa pessoa da área de gestão de pessoas, ela vai o quê? Fazer recrutamento e seleção, plano de desenvolvimento individual das pessoas, dos colaboradores, ela vai ela vai dar feedback, ela vai fazer treinamento, toda a parte de pessoas Tá. com o recursos humanos ou a gestão de pessoas. Departamento pessoal, cartão ponto, folha de pagamento, compra de vale transporte, compra de benefícios, enfim, toda essa parte burocrática, papéis. Entendi. Hoje, quem faz fechamento de folha, por exemplo, é um contador. Então, talvez essa empresa pequena não necessite de alguém que faça folha de pagamento. Sim, sim. Mas se Porque ela o contador crescer já um dia, faz. né? Mas se ela crescer, já tem essa pessoa. Entendi. Mas ela precisa de uma pessoa para comprar vale transporte e para comprar benefício, porque hoje quem compra é o dono. Uhum, Então, entendi. hoje, uma empresa que está indo de pequena para médio porte, ela precisa de uma pessoa que faça o departamento pessoal.
Sim, essa gestão das essa pessoas, essa de parte, Burocrático. nem é a gestão mesmo, a parte burocrática. entendi. Porque o contador faz o cálculo de férias, faz o cálculo de rescisão, faz a contratação, que é o registro em carteira, faz a dispensa no sentido burocrático mesmo, né? De papéis e tal. Mas o contador não compra vale transporte. Sim. Ele não compra benefício. Ele não faz a manutenção de ponto. Quem faz é o dono. Então, a primeira figura que esse dono precisaria contratar para ele sair do operacional é essa pessoa que vai fazer a parte burocrática. Sim, entendi. Atestado. Quem recebe o atestado? É o dono. Aham, E aí, às vezes, o dono tem tanta coisa. Já aconteceu de perder atestado, porque é muita coisa. sim. Aí, na hora de fazer a manutenção do ponto, cadê? Porque daí o atestado e a manutenção do ponto tem que ser enviado pro escritório de contabilidade para ser validado ou não, ser Exato. descontado ou não do colaborador. É. Então, se a gestão não é bem feita, então se perde Você dinheiro. perde dinheiro. Perde muito Os dinheiro. processos não... Além de perder dinheiro, por exemplo, o colaborador trouxe o atestado dele. Mas não sei por que esse atestado se perdeu. E foi lá para o contador como se aquele dia ele tivesse faltado. O que o contador vai fazer? Descontar o dia. Sim. Aí vai vir na folha de pagamento, no Olerite, ele vai olhar e falar: Meu Deus, descontou meu dia. E aí, pronto, virou, né? E aí ele vai se desmotivar. E aí entra uma série de coisas. Segundo momento, precisa sim ter uma figura que faça o processo de recrutamento e seleção. Se caso, né, o dono não vá fazer isso, precisa ter essa figura que cuide das pessoas. Uhum. Hoje eu não acordei bem, eu cheguei, né, para trabalhar, eu não tô bem, meu filho tá doente e tal. Quem vai conversar com essa pessoa, com esse colaborador? Quem vai perguntar o que está acontecendo com ele, né? Porque às vezes a empresa só vê que hoje ele não tá bem e não vendeu, mas ele tem uma vida, Uhum. né? Às vezes não vê nem que não tá bem, né? Só É. fala, nossa, fulano não vendeu Não nada vendeu nada. hoje. Mas às vezes aconteceu alguma coisa, Sim. né? Então precisa dessa figura também para chamar esse colaborador. Vamos conversar um pouquinho, o que está acontecendo, né? Então, primeiro seria essa parte operacional. E aí, num segundo momento, aí indo para um crescimento médio, aí sim essa figura de gestão mesmo, Sim, aham. caso o dono não faça. Porque o dono Aham. também pode fazer Sim. essa gestão das pessoas, né? Mas daí vai chegar um momento que ele não vai conseguir fazer mais. Até onde ele E a partir Exatamente. de quantos colaboradores, assim, né, que você acredita ser interessante já ter aí essas duas pessoas? Olha, a partir de 3 colaboradores, o dono já fica com muita demanda, né? Porque o que é mais, o que demanda mais é o tal do cartão ponto, Aham. né? Porque tem que fazer manutenção todos os dias. O mundo ideal é fazer manutenção todos os dias, mas não dá tempo. Aham. Aí o dono vai fazer a manutenção no último dia para mandar para o contador. Daí Ele se pega do perde mês muito. inteiro, Aham. todos os dias. E aí entra no que você falou agora há pouco, Tati. Quem tem cartão ponto? Porque quem não tem e é no manual? Se for no manual, Se né? for no manual, Se não é, vai aí de qualquer jeito. de né? qualquer jeito. Qual que é o problema do manual? Às vezes a pessoa entra, é para entrar às 8, ela entra às 9, mas o dono não tá lá na empresa, ela marca às 8. E quem vai saber? É. Né? Então, assim, na experiência, né, de todos esses 17 anos, 3 colaboradores é um número assim que já precisa ter uma figura para fazer essa gestão. Ainda mais quando ele está em expansão, né? Sim. Que ele quer ter outra empresa e tal, porque às vezes cada empresa tem 2 ou 3. Aham. Aí fala, é pouquinho. Ah, mas não é, não. Mas não demanda muito tempo. Vale Pessoas transporte. demandam, né? Sim, vale transporte. Comprar vale transporte não é só chegar lá, comprei. Não, tem toda uma série de coisas, né? E aí a pessoa vai comprar, vai emitir boleto, vai mandar para o financeiro quando tem, né? Sim. Então, Mas eu ia falar, também acho que 3 pessoas, até para contratar um financeiro, também é isso aí. sim, É. porque senão fica muita demanda para a pessoa. E é tão assim, às vezes o dono não quer contratar essa figura do departamento pessoal e joga lá no gerente. Você vai fazer tudo. É. E aí o gerente não consegue fazer o comercial. O gerente não aí, faz a função de Não gerente. faz a função de gerente, que gerente, Vamos né, pensar que ele é um gerente o de um comercial, comercial, né? exatamente. E aí o empresário fala, mas esse gerente não tá me trazendo resultado? Mas ele tá fazendo manutenção de ponto, ele tá fazendo agendamento de férias, coisas que não são da descrição de cargo dele. Então, assim, o RH, né, todo, ele tem muitos subsistemas e eles demandam muito tempo, muitos processos. Então, vale a pena pensar nisso também. Sim.
Mudando de assunto, o que que eu gostaria de falar agora? A gente está falando da visão, falamos de crescimento, e no momento de crise, né? Claro, a gente vai falar, reduz custos, corte e tal, mas o que será que a gente, né, uma empresa deveria analisar, né, na hora que der uma crise? Claro, vou falar aqui do financeiro. Bom, acho que todo mundo faria isso. Primeiro, vamos identificar o que causou, né, aquela crise, se foi a pandemia, né? Se bem que tem gente que eu já ouvi dizer que cresceu na pandemia. Aham. Mas tá, então era um negócio dela, o que que foi, né? Então, identificar a crise. Focar, então, naquilo que é realmente, né, que deu certo para a empresa, que está bem estruturado, pensar em reduzir custos, fazer talvez, tem muito aquela análise SWOT, que você identifica forças, fraquezas, né, as oportunidades E as ameaças. e as ameaças. Eu acho que você deve fazer bastante isso, né? Alinhar com todos os setores, né? O que nós vamos fazer agora? Então, assim, acho que isso que eu estou falando é bastante parte estratégica, mas eu vejo, assim, que no financeiro também tem isso, né? Então, vamos reduzir os custos. O que nós vamos olhar aqui para analisar quais custos a gente pode reduzir, né? Vamos fazer as análises. Então, assim, aonde que a gente errou, talvez, né? Se não for um caso de uma pandemia, mas a empresa se destruturou. Onde que talvez a gente errou? Vamos analisar aqui o preço, né? Vamos ver se a gente está fazendo isso. Vamos analisar nossos custos fixos. Será que a gente está num aluguel, num lugar muito alto? Será que a gente tem que reduzir? A gente vai analisando todos os percentuais, os indicadores. Será que a gente está com uma inadimplência muito alta? Será que quem, né, tá devendo para a gente? Então, assim, eu vejo que no momento de crise a gente tem que analisar muita coisa dentro do financeiro. Você, Tati, na área de estratégia. Você foi falando aí e eu fui pensando, né, também aqui. Em momento, eu vejo que na crise, assim como na expansão, a primeira pessoa que o dono ali, o proprietário, ele quer contratar é o vendas. No momento de crise, a primeira pessoa que ele quer dispensar é a vendas. Então, assim, ele não observa muito. Ele vê, aquele colaborador, ele não tá me rendendo. Porque ele sempre liga a crise a não estar vendendo mais, mas nem sempre a crise está ligada na questão da venda. Às vezes você não está conseguindo arcar mais com as suas obrigações, vamos pensar assim, porque você não teve um olhar, uma visão anterior àquilo que poderia vir a acontecer. Então, você deu o exemplo da pandemia que aconteceu aí 3 anos. Acho que acabou. 2000 Uns 3 anos aí que acabou. 3, indo para 4 anos que acabou a pandemia. Porém, tem empresa que agora, que em 2024, fechou por conta da pandemia. Que é reflexo. Então, ela se sustentou todo esse tempo, só que os reflexos, eles vêm. E as pessoas estão vivendo muito do imediatismo, assim, né? Sobrevivendo. Sobrevivendo, mesmo olhando ali, talvez, traçando caminhos, estratégias, mas elas não conseguiram mais se enquadrar no novo mercado que veio, né? Nas novas formas de empreender que precisou ser adaptada também. E às vezes elas não tinham mais financeiro para se sustentar a ponto de poder se manter. Então, elas precisaram fechar. Então, eu percebo que dessa parte do gerenciamento de crise mesmo, né? As pessoas, elas precisam olhar realmente com carinho pro financeiro. Sim. Pro financeiro e não sair demitindo pessoas, né? Dispensando pessoas. Porque, às vezes, a dispensa de um colaborador vai fazer com que a sua crise seja maior ainda. Não porque você tem que pagar ali aquele colaborador, mas porque daí você não vai ter braços para trabalhar diante a crise. Exatamente. Então, o que eu vejo muito, assim, das empresas que me procuram não, a gente abaixou o faturamento, eu vou reduzir o número de funcionários. Não, gente, calma. Às vezes, abaixou o faturamento, você tá vendo que você não tá conseguindo ali, às vezes pode até ser que você precise aumentar o número de colaborador, porque pode ter abaixado por conta mesmo do mercado, que as coisas subiram ali e você não está conseguindo faturar mais, mas porque a sua equipe pode estar sobrecarregada e por isso que você não consegue expandir ali.
ou porque você está sobrecarregado, não consegue ver o que está acontecendo, e daí você precisa de alguém, né? Você não consegue pensar novas alternativas, e daí você precisa de alguém ali, seja para trabalhar diretamente ou de forma indireta ali com você naquele momento. Por exemplo, preciso contratar uma consultoria, uma mentoria, para fazer com que eu tire esse zoom no problema e consiga ver de forma ampliada o que está acontecendo no meu negócio. Então, muitas vezes, o momento de crise é o momento de você investir em algumas coisas. Não estou falando que é o momento de você ir para um ponto maior, pagar um aluguel maior, não é isso, mas pensar de forma estratégica. Será que eu estou conseguindo ver? Será que eu estou conseguindo enxergar o que está acontecendo? Se você não conseguir tirar essa lupa só do problema, você precisa ter pessoas indiretas para te ajudar. Né? Mas o primeiro ponto não é sair dispensando as pessoas, mas sim olhar mesmo com carinho para sua empresa, todas as áreas, olhar as finanças, né? Isso é fundamental. Eu acho que o momento de crise, ele é o que faz você parar e olhar. Porque quando tá crescendo, tá tudo bem, né? Vai indo, né? Mas na hora que a crise vem, né? Que precisa dar um passo para trás, né? Que muitas vezes, pensando de forma estratégica mesmo, as pessoas elas não fazem a gestão dessa crise. Eles não estão preparadas. Elas não param para olhar, porque preparado para uma crise, ninguém nunca tá. Por mais que a gente se prepare e leia, ninguém quer entrar numa crise. Vamos pensar em todas as áreas da nossa vida. A gente não quer viver em crise, mas acontece. Né? Toda empresa vai passar, então você pode ali pegar inspirações naquele momento, né? Sim, para você poder dar uma respirada, pensar, analisar, não precisa sair agindo, porque eu vejo que no momento de crise as pessoas elas não pensam, elas agem. E daí quando é para elas agirem ao invés de pensar, elas ficam pensando ao invés de realizar. Então elas invertem a ordem. Né? Então, eu preciso realizar, mas na hora que vem uma crise, eu preciso parar de realizar e pensar, para eu poder entender o que eu vou realizar depois. Né? Então, eu penso que pensando aí de forma mais de uma gestão mais estratégica, na minha visão, seria isso. Até a Tati estava falando bastante da parte de colaboradores, e é exatamente isso. Na crise, o que a empresa fala? Reduzir colaboradores. Quase todos os processos de seleção que eu faço, as entrevistas que eu faço com os candidatos, né, me conta um pouquinho como que foi na empresa anterior e tal. Foi assim, 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 eu saí de lá por corte de funcionário. Tudo é corte de funcionário. Mas na crise, o empreendedor, né, o empresário, ele tá tão desesperado porque ele não espera por aquilo que ele vai cortar. Ele é imediatista. Né? Então, o que dá mais custo hoje para a empresa? Folha de pagamento. Isso é fato, não adianta, né? Contratar é um custo alto, dispensar é um custo alto, férias, tem 1000 coisas, né? Então, ele vai realmente direto na fonte, né? Na folha de pagamento. Mas, ele dispensa metade do quadro dele. Mas daí ninguém está lá para agir. E aí? Né? Então, a crise que ele está, ele vai ficar mais ainda nessa crise, sim. Né? Porque daí ele precisa de braços para sair dessa crise e ele não tem mais, porque ele mandou todo mundo embora. Então, ele fica lá 1 ou 2 meses. Eu tive experiência em empresas quando eu trabalhava CLT, que era uma fábrica enorme de costura, e a gente fez uma demissão em massa de, 40 pessoas. E aí depois, lógico, naqueles primeiros meses desafogou, né, financeiramente, por conta da folha. Mas e depois? Não tinha braço. E aí, o que fez? Contrata tudo de novo. Né? Então, vira esse ciclo, sabe? Dispensa, contrata. E aí, na hora de contratar, precisa ser rápido, porque a demanda voltou, vamos colocar assim, e não tem braço, e aí tem que contratar rápido, e aonde a contratação é feita errada. E aí, né? Não é uma contratação... Outras crises, outras dívidas, porque é aquilo que eu falei agora, contratar custa, né? Sim. Custa caro, dispensar custa caro. Então, é uma bola de neve que vai virando, né? Então, a empresa ela precisa estar não preparada, porque ninguém quer viver numa crise, mas ela precisa ter aí uma visão, que é o nosso subtema, né? Sim. Tem que ter uma visão. O que pode acontecer? A pandemia pegou todo mundo de surpresa. Muita gente não estava preparada. Grandes empresas fecharam por conta disso. Sim. Mas será que se elas tivessem uma visão
um dia, não que vai acontecer a pandemia, mas se um dia eu tiver uma crise financeira, como eu estarei? Sim. O que Né? que eu posso O que eu fazer? posso fazer para evitar, E é até né? aquilo que a gente, né, a Tati falou assim, mas e se a pessoa ganha 1 milhão? Ela vai fazer o quê também? Né? Ela perde, ela nunca está Nunca tá preparada, preparado, né? nem para ganhar, nem para Nem para ganhar, nem perder. para perder, É né? exatamente isso. Então E, precisa ter essa visão do uhum, futuro mesmo, né? Na nossa vida pessoal, eu não sei o que pode acontecer comigo daqui 2, 3 a meses. gente tem que Então, estar preparado como para que eu vários cenários. vários cenários. Sim. E hoje a empresa, principalmente a pequena empresa, ela realmente ela dispensa todo mundo e aí depois não tem braço para trabalhar e aí se afunda cada vez mais. E aí o que a gente falou nos outros episódios, o dono da empresa que era para estar pensando está lá É, no fazendo. operacional, tá vendendo, tá fechando caixa, tá, Uhum. enfim, não sai do operacional nunca Tá mais. trabalhando horas e horas e horas, Horas e a e leveza do negócio nunca chega. Exatamente. E eu acho que, então, falando da parte financeira, é muito legal, né, analisar DRE para entender, para não sair nesse imediatismo de cortando tudo, que nem eu falei antes. Então, vamos analisar quais são as áreas que estão dando certo, que não foi tão prejudicada nesse momento de crise ou que conseguiu segurar um pouco as pontas. Vamos então pensar, né? Fazer uma análise. Será que os meus custos fixos, porque a DRE vai te mostrar, será que realmente são eles? O que vai me impactar se eu mudar de lugar, se eu reduzir, mudar aqui o fornecimento, a energia, um contador, mudar alguma coisa assim? Será que é isso mesmo que vai impactar? Ou assim, né? Essa questão de pessoas. Talvez não sejam as pessoas. Não. Talvez você precise das pessoas. Para Então, assim, para sair da crise. não, então assim, o que acontece? Você acaba eliminando vários custos. Tudo bem, a empresa fica ali né, que nem você falou, fica ali num lucro e tal. Aí depois não consegue sustentar tudo aquilo, porque daí não tem vendedor e tal. Então, o que tem que analisar bem a DRE, falando financeiramente, ela é um ótimo controle, um aliado para você identificar, porque às vezes até, né, no momento de crise, como eu já disse nos outros episódios, pode ser o preço. Simplesmente o seu Exatamente. preço. Então você não precisa demitir ninguém, não precisa mudar nada, não precisa, né? Às vezes é uma questão de imposto, que né, tá sendo feito errado, alguma coisa assim que às vezes o contador não tá. Não é. Às vezes é seu preço. Às vezes é um colaborador que está com um salário ali meio inflado. A gente nunca sabe a não ser parar para analisar todas as áreas. E a DRE é uma delas. Mais alguma. Vamos falar de alguma uma dica que nem a gente está dando em todos os episódios? A gente já deu várias. Várias. Esse episódio foi um episódio de dicas. Só de de dicas. dicas. Foi de dicas. Mas só falando aqui, para quem não sabe o que é DRE, é Isso. demonstrativo de resultados, tá, gente? Então todo mundo quer resultados na empresa, mas então a gente precisa fazer por onde e entender os resultados que a empresa tem. Então a DRE é Tô falando demonstrativos de resultados, Isso. tá? É fundamental para uma empresa realmente, senão a gente não vai para frente. Agora uma dica para fechar, né? A gente começou aí com a frase, né? Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. É uma frase que eu amo. E realmente, acho que a dica principal é você entender se você quer continuar sendo o piloto do seu avião ou se você quer um avião, se você quer andar no avião sem piloto. Então, qual que é a sua decisão? Você vai realmente entrar para pilotar esse avião que você mesmo construiu ou você vai deixar ele sem direção? Eu acho que essa é uma dica meio filosófica, mas é para você pensar. É isso mesmo. Na minha área é isso também, né? Fazer esse planejamento, pensar aí no futuro. Às vezes as pessoas são muito imediatistas, a gente já falou sobre isso, né? Que é tudo para ontem, mas você é uma empresa, né? Então você tem o hoje, o amanhã, o daqui um mês, o daqui um ano. Então parar, respirar e fazer esse planejamento aí mesmo, né? A médio prazo, a longo prazo, aonde você quer chegar, o que pode acontecer, como você vai se prevenir dessa crise, né? Então, ter a visão e agir, que é o nosso tema, né? Não adianta nada só ter a visão e não fazer nada, né? Então, tem que ter a ação também. Então, a minha dica hoje é essa, planejamento, como a gente já falou em outras vezes, né? Sim. E, para concluir, nós
estamos aqui também para te convidar para a imersão Gestão 360, que vai acontecer no dia 11 de fevereiro, eu ia falar 2 de 11, dia 11 de fevereiro, e ela serve para os empresários justamente para quê? Para que essas dicas aqui que a gente está dando, você saiba como de uma forma mais aprofundada, aplicar na sua empresa, para que você entenda, né, o porquê isso vai impactar. Eu falo muito rápido aqui, que nem a Tati falou, então vamos explicar direito o que é uma DRE, vou explicar direito o que é o fluxo de caixa, o porquê, né, da importância. Acho que todas aqui vamos falar de uma forma bem legal, então convidamos você. Nós vamos deixar o link aqui, é isso? O link na descrição. O link na descrição. E não percam. É isso. Isso. Isso mesmo. Obrigada. Tchau, tchau.